E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais um encontro aqui no nosso curso preparatório de língua portuguesa para concurso público, tá? Com grande satisfação aqui que eu continuo trabalhando com vocês a respeito de período composto. Vimos na aula passada sobre as orações coordenadas, né? E neste nosso encontro a gente começa a falar sobre as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas são divididas em três maneiras, tá certo? Orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Nesta aula especificamente eu vou trabalhar com vocês sobre as orações subordinadas substantivas, quais são as principais características, quais são as classificações delas, tudo isso a gente fala neste encontro. Nos dois próximos encontros a gente fala sobre as orações subordinadas adjetivas e falando sobre as orações subordinadas adjetivas também falo sobre o pronome relativo, que é sem dúvida importantíssimo para toda prova em concurso de língua portuguesa, tá? Talvez seja um dos conectivos mais importantes que exista em termos de provas e concursos de fato, tá bom? Então, são orações sintaticamente dependentes umas das outras, aqui falando das orações substantivas, tá? E essas orações podem ser, como disse, falando das orações subordinadas, desculpa. E como eu disse, elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas, conforme vocês podem acompanhar aí na tela, tá? As orações subordinadas substantivas, elas são caracterizadas por quê? Então, quais são as principais características dela, né? Elas desempenham funções sintáticas típicas de substantivos, e já eu te falo que funções sintáticas são essas. Elas podem ser desenvolvidas, nesse caso são introduzidas por conjunções subordinativas integrantes. E atenção, até botei em vermelho aqui para que você tenha esse destaque, se for necessário copie isso, né? Ou você que tem acesso ao material aí que você imprima, tem isso aí bem fixado, porque isso é muito importante. Q e C são as únicas conjunções integrantes existentes, tá? Q e o C são as únicas conjunções integrantes existentes. Mas cuidado, tá? Você não me ouviu dizer e nunca ouvirá dizer que o Q e o C só podem ser conjunção integrante. Q e C são tão importantes em língua portuguesa que as gramáticas dedicam a eles um capítulo à parte, chamado de funções do Q e do C, por exemplo, tá? De tamanha importância que esses dois termozinhos exercem em língua portuguesa. Aqui eu estou te falando uma das diversas funções que esse pronome, ou que esses, nesse caso nem pronome, né? Desculpa, que esses termos podem exercer. Aqui conjunções subordinativas integrantes. Quando eles são usados como introdutórios a orações que complementam outras orações de maneira substantiva, a gente vai chamá-los de conjunção integrante. E sendo conjunção integrante, só é possível que seja o Q e o C, tá certo? As orações ainda podem ser reduzidas de verbo no infinitivo e chamadas ainda de orações justapostas. Quando falar da oração subordinada substantiva objetiva direta, eu te falo sobre o que é então essa oração justaposta. As subordinadas substantivas, avançando aqui no estudo sobre elas, podem desempenhar para a oração principal as funções de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Elas terão um nomezinho um quanto diferente das funções sintáticas do período simples. Por exemplo, sujeito, aqui no período composto nós iremos estudar ou chamá-las de subjetivo. O objeto direto, nós iremos aqui no período composto chamar de objetiva direta. Isso também por outra característica bem simples, né? Por um outro aspecto bem simples. Você entende que lá no período simples nós estudávamos termos, né? E termos é uma palavra masculina. E o nome dos termos eram, por exemplo, objeto direto, complemento nominal. Aqui nós não estudamos termos, estudamos orações. As orações não podem ser complemento nominal. As orações têm que ser completiva. Nominal, completivas, né? Nominais, tá? As orações têm que ser subordinadas, substantivo, objetivas, diretas, objetivas, indiretas. Por isso que o nome tem essa variação pro feminino, porque aqui estudamos orações e lá no período simples estudávamos termos simples, tá certo? Beleza, então? Então sujeito, objeto direto, complemento nominal, predicativo, nesse caso o predicativo aqui, especificamente o predicativo do sujeito, e o aposto, são as funções típicas de substantivos que as orações subordinadas substantivas irão desempenhar. Começando o nosso estudo aqui, e aí eu vou pegar essa subjetiva para poder te dar o passo a passo, te explicar de fato como é que você identifica a oração subordinada substantiva,
Vou usar a subjetiva como modelo e tudo aquilo que eu te disser sobre a subjetiva vai ser também o que a gente vai usar para as outras orações subordinadas. Você vai ver que essa você vai ter um pouquinho mais de trabalho, não dificuldade, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho de entender bem, né, de saber bem. Talvez, como eu sempre sugiro nas minhas aulas, talvez seja interessante que você vá pausando os vídeos, né, vá fazendo pausas curtas no seu vídeo, para que você possa, de fato, ir entendendo e assimilando, de fato, os conteúdos, né, saber bem essa vai te dar uma boa bagagem para que você possa entender todas as outras. Aqui você, na verdade, precisa identificar um termo como sendo sujeito. Soube empregar o sujeito lá no período simples, vai saber entender o que é o sujeito aqui também, tá? Tranquilo. A diferença é que aqui o sujeito vai aparecer em forma de oração, só isso. Então acompanha comigo aí, ó, você está de olho aí na TV, né? Subjetiva, ela desempenha a função sintática de sujeito da oração principal. Então vamos lá, vou olhar aqui para o tablet, vou estar com a cabeça baixa um pouquinho, acompanhando o que você está acompanhando aí no monitor, tá certo? Ó, é necessário que o time vença no domingo. É necessário que o time vença no domingo. Isso aqui eu escrevi pensando no Vasco, né? Você já deve ter imaginado já, deve ter percebido pelas aulas passadas aí. Sou vascaíno, a gente começou fazendo um Campeonato Brasileiro bem desastroso, né? Tomou 4 aí do Palmeiras, mas depois deu uma melhorada, né? A gente ganhou do Fluminense, que é um freguesinho bem antigo nosso, ganhamos do Bahia também, né? E agora domingo é necessário que o time vença, vai pegar o Grêmio, né? Essa semana que eu tô gravando aqui, hoje é sábado, dia 3 de junho, né? E aí amanhã vai encarar o Grêmio, né? Quando você estiver vendo essa aula aí, você já vai ter visto já que ou deu certo ou foi um desastre de novo, né? Então, vamos lá. É necessário que o time vença no domingo. Isso aí é bobagem. É necessário que o time vença no domingo. É necessário que o time vença no domingo. Pensa comigo. Tem duas orações. A primeira é que diz que é necessário. E a segunda é que o time vença no domingo. Primeiro vamos entender o porquê que é uma oração subordinada, tá? Por que é uma oração subordinada? Você lembra que, diferente das coordenadas, as subordinadas são orações que desempenham funções de dependência, não funções, né? Mas que exercem uma certa dependência uma das outras. Veja comigo, eu não posso simplesmente dizer que é necessário e ir embora, porque senão isso iria gerar no meu ouvinte uma certa dúvida. Ué, mas professor, se eu disse que é necessário e vai embora, diga pra gente, por favor, o que é necessário, né? Então essa primeira oração, ela é uma oração que requer complemento. A segunda oração aqui, que o time vença no domingo, é a oração que nós usamos aqui para poder completar o sentido da primeira. Então pensa, ó, essa é a oração que tem o quê? A chamada conjunção integrante. Então se ela tem o quê? Se ela que tem uma conjunção integrante, é ela que a gente vai chamar de oração subordinada. E ela então, sendo a oração subordinada com a conjunção integrante, nós iremos chamá-la de oração subordinada substantiva. Mas antes disso, vamos pensar no seguinte. A primeira oração é necessária, eu vou dizer que ela é uma oração principal. E dizer que ela é principal não significa dizer que ela não precise de outras. Pelo contrário, o principal dono do curso, ele precisa de todas as pessoas que trabalham para ele. O secretário, a menina da limpeza, a menina do cafezinho, a menina que paga as contas, precisa dos professores. Ele é o principal, é ele que representa a empresa. Mas isso não significa que ele vá fazer tudo na empresa sozinho, tá certo? Então, ó, a oração principal é aquela que precisa de outra, tá? Ela depende de outra para que ela possa ter sentido. Que o time vença no domingo é a oração que você está empregando para dar sentido à primeira. Agora, olha só, tudo isso são teorias, né, que te levam a conhecer de fato as orações subordinadas substantivas, mas o que o aluno deseja, o que talvez você requeira nesse momento, é um bizu, um macete de como de fato identificar a oração substantiva. E aí entra o bizu já mais do que consagrado, que é a troca da oração pelo pronome isso. Todas as vezes que você tem uma oração subordinada substantiva, se você trocar a oração pelo pronome isso, você consegue classificar a oração de acordo com o pronome isso. Como assim, professor? Ó, quando eu digo que é necessário isso, significa que eu troquei toda a minha oração pelo pronome demonstrativo. A mesma função sintática que o pronome exercer vai ser a função sintática que a oração vai exercer. Que pergunta você faria se eu dissesse que é necessário? O que, né? E repare que com isso eu achei o sujeito. Então significa dizer que isso é necessário. Se eu digo que isso é necessário, veja que isso exerce a função de sujeito
do verbo ser, desse verbozinho aqui. Isso é necessário. Ou seja, se eu posso trocar a oração pelo pronome isso, quer dizer que a oração tem a mesma função sintática do pronome. Se o pronome exerce a função de sujeito, significa que a oração é subordinada substantiva, subjetiva. Primeiro vamos entender algo aqui. É a oração porque tem verbo. É subordinada porque ela não existe sozinha. Ela existe para completar o sentido da primeira, ou seja, ela deve sua existência à primeira oração. É subordinada à primeira. Se eu entendo que minha filha existe por causa de mim, eu ia falar por minha culpa. Se a minha filha existe por causa de mim, se ela veio de mim e da mamãe dela, quer dizer que ela deve subordinação a nós, não é verdade? Então, nossa filha que veio da gente, surge por causa da gente, deve subordinação a gente, pelo menos enquanto for criança e adolescente, não é isso? Então, é uma oração subordinada e substantiva. E por que ela é uma oração substantiva? Porque ela pode ser substituída por um substantivo apenas. E ela é tão substantiva que você sabe que o substantivo pode ser trocado por um pronome. Veja que eu peguei toda a oração e substituí pelo pronome isso, tá certo? E aí, nesse caso, esse último S aqui, por quê? Porque ela exerce a função de sujeito. Então, nós temos aqui a oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, um sujeito em forma de oração. Nada mais é do que um sujeito em forma de oração. E é bem legal nós notarmos essa possibilidade de trocar a oração subordinada pelo pronome isso, é notar o seguinte: todas as vezes que eu leio a oração de trás ou o pronome de trás para frente, significa que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. E esse I aqui, professor, significa de integrante, quer dizer que ela foi introduzida pelo quê? A chamada conjunção integrante. Conjunção integrante, tá certo? Então veja que as coisas se encaixam aqui, né? Que o time vença no domingo é necessário, ou seja, isso é necessário. Isso é sujeito do verbo ser. Isso é necessário. Beleza? Tranquilo? Logo, a oração que eu posso substituir pelo pronome isso também é uma oração subordinada substantiva. Fácil, né? Tranquilo. Olha o próximo exemplo. É bom você rever sua postura. É bom você rever sua postura. A primeira oração diz que algo que eu ainda não sei o que é bom. Agora, você lembra lá do período simples que quando eu acho o verbo, eu devo achar em sequência o sujeito. E aí, para isso, basta que eu pergunte ao verbo o que é ok, né? Pratica a sua ação. Verbo, o que é bom? Ele vai me dizer, você rever sua postura. Então, tudo isso que ele me fez entender funciona como sujeito. Quero ter certeza que é sujeito? Basta trocar, então, essa oração pelo pronome isso. Se eu disser que isso é bom, isso não seria sujeito do verbo ser? Então, significa dizer que você rever sua postura também é sujeito do verbo ser. Então, tudo isso aqui desempenha a função de sujeito. Mas tem verbo, porque rever é verbo. Então, eu vou chamar de oração subordinada, porque não tem sentido eu chegar para você e dizer assim, pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia. Você rever sua postura. Não tem sentido isso sozinho, só tem sentido dentro de um período, dentro de um contexto. Então, é uma oração subordinada. Subordinada com valor de substantivo. Por que tem um valor de substantivo? Porque eu posso, inclusive, trocar por um pronome. Então, é uma oração subordinada substantiva. Com a função sintática de sujeito, eu vou colocar mais um S aqui. Ou seja, ela é chamada de subjetiva, tá? Com a função sintática de sujeito. Lembrando, se eu posso trocar a oração pelo pronome isso, quer dizer que eu posso ler de trás para frente. Ela é uma oração subordinada substantiva sempre. Quando tem esse I aqui, quer dizer de conjunção integrante, o que nesse caso nem tem. Repare que não é introduzida a minha oração pelo que nem pelo ser, mas o meu verbo encontra-se no infinitivo. Então eu digo que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva RI, cujo verbo encontra-se reduzido da forma no infinitivo, tá certo? O verbo dessa oração está no infinitivo, que a terminação AR é R ou IR, a forma nominal infinitivo, né? Então, quando isso acontece, que não há conjunção integrante, mas o verbo está no infinitivo, quer dizer que a minha oração ela é subordinada a substantivo, com a função sintática que eu já achei, sujeito nesse caso, mas o verbo está no infinitivo, eu chamo de reduzida do infinitivo. Só isso. Então, tudo que tínhamos que saber sobre as orações subordinadas, vocês verão que é só isso apenas. Agora é só trabalhar as demais funções sintáticas. Por exemplo, a objetiva direta é aquela que vai exercer a função
de objeto direto da oração principal, beleza? A objetiva direta é aquela que vai exercer a função de objeto direto da oração principal. O jovem perguntou, essa é a primeira oração. Se o médico era recém-formado, essa é a segunda oração. Então, eu vou chamar essa aqui de oração 1 e essa aqui eu vou chamar de oração 2. Vou trabalhar os aspectos da oração 1 primeiro, tá bom? Acompanha comigo. Qual é o verbo da oração? Perguntou. E quem foi que perguntou? O jovem. Então, repare que o jovem desempenha a função de sujeito simples. Que pergunta você faz se eu disser que o jovem perguntou? O quê? Então, perguntar é VTD, verbo transitivo direto. Se eu disser que o jovem perguntou e você me pergunta o quê, você vai ter um objeto direto como resposta. Agora, quando você olha para esse período, você entende o seguinte, o jovem perguntou o quê? Se o médico era recém-formado. Então, tudo isso aqui complementa a função do verbo perguntar. Então, eu posso entender que tudo isso é o objeto direto. Veja que, por ser objeto direto, ele exerce uma função típica de um substantivo. E o que eu deduzo disso? Que eu posso trocar pelo pronome isso, não é verdade? E se eu posso trocar o objeto pelo pronome isso, significa que eu estou diante de uma oração subordinada a substantivo. Vamos ver se isso é verdade? É uma oração? É, porque tem verbo. Então, eu vou chamar de oração. É subordinada? É, porque não tem sentido eu dizê-la sozinho. Se eu chegar para você e disser assim, ó, se o médico era recém-formado, isso não tem sentido. Então, é uma oração subordinada. É substantiva pelo fato de poder trocar pelo pronome isso, tá? Oração subordinada substantivo. E eu já identifiquei que é um objeto direto. Então, ela tem esse nome que parece complexo, mas nada mais é do que um objeto direto em forma de oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tranquilo? Fácil essa? Bem simples, né? Repare que nesse caso aqui, a gente tem o ser, que é a chamada conjunção integrante. Logo, a minha oração é um tipo de oração desenvolvida, tá? Desenvolvida porque ela é introduzida por conjunção integrante. Olha o caso de baixo. Vi quando ela chegou à noite. Vi quando ela chegou à noite. Duas orações. A primeira é vi. Para que eu não posso dizer que vi e ir embora, porque senão você vai ter uma dúvida. Viu o que, professor? Eu vou dizer, vi isso. Vi quando ela chegou à noite. Veja que toda essa oração aqui eu poderia trocar pelo pronome isso. E aí você já sabe até mais do que eu nesse momento, que se eu tenho uma oração que eu posso substituir pelo pronome isso, quer dizer que ela é uma oração subordinada a substantivo. Não é verdade? Vamos confirmar então se é verdade. Ela é oração? É, por causa do verbo. Ela é subordinada? É, porque não tem sentido dizê-la sozinho, né? Então ela é uma oração subordinada. Ela é substantiva? É, porque eu posso trocar pelo pronome isso, então ela é uma oração subordinada substantiva. E ela funciona como objeto direto porque ela completa o sentido do verbo transitivo direto ver. Quem vê, verá algo. E o que foi que eu vi? Quando ela chegou. Então tudo isso funciona como objeto direto, tá, pessoal? Tudo isso funcionando como objeto direto. Agora, o interessante de você notar nessa questão aqui, ou melhor, nessa oração aqui, é porque ela nem tem o verbo no infinitivo, então ela não pode ser chamada de oração reduzida de infinitivo, nem introduzida pelo que nem pelo se, as chamadas conjunções integrantes, tá? Para que ela possa ser chamada de desenvolvida. Ela é introduzida pela conjunção temporal quando. Pode acontecer isso, professor? Pode. São casos raríssimos, né, de orações subordinadas, chamadas de orações subordinadas, com a sua classificação, nesse caso objetiva direta, chamada de justaposta, ou seja, ela está ali por uma justa posição apenas, tá? Está ali por uma justa posição. Beleza, sim, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir então aqui, ó, a objetiva indireta, e agora eu creio que todas as demais tornaram-se simples e fácil, né, você identificar. Ela vai desempenhar a função de objeto indireto da oração principal. A oração principal aqui diz que as pessoas duvidavam. Por que ela é principal? Porque ela precisa de outra, né? A principal, você tem que ter em mente, é aquela que precisa de outra. Eu sempre costumava dizer também, quando a Dilma era governante, né? A presidente da República, aí na época era a presidente Dilma, eu costumava dizer assim, ó, quem é a principal governante do país? Os alunos diziam, Dilma Rousseff. Dizer que ela é principal significa dizer que ela governa sozinha? Não. Governava com os assessores, com os ministros, né? Com um monte de gente. Mesmo assim, a casa caiu. Imagine se ela governasse sozinha. A casa tinha caído no primeiro mandato, provavelmente, né? Mas isso aí é política e opinião política aqui que não importa para ninguém, né? Então, ó, as pessoas duvidam. Essa é a oração principal. E ser principal significa que precisa de outras, né? Mas as pessoas duvidam de quê, professor? Aí eu digo, de que a crise política terá um final feliz. Repare que eu posso dizer ainda que as pessoas duvidam disso,
Olha, o pronome isso agora ganhou uma preposição, a preposição de. Significa que ele funciona, então, como complemento do verbo duvidar. Então, disso, nesse caso, é um objeto indireto. Objeto indireto do verbo duvidar. Então, se eu tenho uma oração que eu estou usando para completar o sentido do verbo duvidar, essa oração funciona como objeto indireto, né? De que a crise política terá um final feliz. Tudo isso é um objeto indireto, conforme nós vimos. Só que tem verbo. Olha o verbo ter aqui, ó. Oração subordinada substantiva. Minha letra. Dá um S, tá, pessoal? Ó, sejam pacientes comigo, isso aí é um S. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, conforme nós já aprendemos aí no estudo das outras orações. É importante dizer aqui o segundo exemplo, ó, ela sempre necessita dizer a verdade. Ela sempre necessita o quê? Ou de quê, né? O que aí necessita? Necessita de algo, dizer a verdade. Necessitar é verbo transitivo indireto. Dizer a verdade, então, é um objeto indireto, mas dizer é verbo. Então, eu vou chamar de oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Duas informações importantes. Primeiro, não tem conjunção integrante nesse caso, porque o verbo encontra-se no infinitivo. Então, ela é chamada de RI, né? Lembra do RI? Quer dizer que ela está reduzida de um verbo no infinitivo. E outra, e talvez até mais importante informação aqui, é entender que sempre que uma oração ela é objetiva indireta ou completiva nominal, que são funções típicas de se empregar com preposição, quando forem complementos nominais ou objetos indiretos em forma de oração, as preposições podem ser suprimidas. Significa dizer que se eu tirar as preposições, a oração continua correta, mas com a mesma classificação sintática. Olha esse exemplo aqui de cima, tá? Quando eu digo assim, as pessoas duvidam de que a crise política terá um final feliz. Veja que se eu retirar o de da oração, a oração continua existindo e continua correta. As pessoas duvidam que a crise política terá um final feliz. O que você deve entender aqui é a regência do verbo duvidar, pois quem duvida, duvida de algo, tá certo? Então, duvidar, sendo verbo transitivo indireto, requer como complemento um objeto indireto, mesmo que venha sem preposição, neste caso apenas porque o complemento é uma oração subordinada, tá certo? Tranquilo isso? Então, beleza. Avançando, então, no nosso estudo, chegamos à hora da completiva nominal. E o que é a completiva nominal? É a oração subordinada, que você já aprendeu a identificar já, que funciona como complemento nominal, tá certo? Tenho receio de que você não volte. Veja que, por ser um complemento nominal em forma de oração, nós poderíamos, inclusive, omitir a preposição de. Tenho receio que você não volte. Então, tudo isso aqui, pessoal, é a oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Oração porque tem verbo. Subordinada porque completa o sentido do termo receio, empregado lá na oração principal, tá? Substantiva porque eu posso trocar pelo pronome isso, que nesse caso viria com ele acoplado a preposição de, tenho receio disso, né? Por isso que ela é uma oração substantiva. Completiva nominal, porque completa o sentido do substantivo abstrato receio. Veja que você não volte, alguém receia isso, não é o que você não volte que tem receio de algo. Postura passiva, junto a um substantivo abstrato, complemento nominal de fato, beleza? Então, ó, oração aí completiva nominal. Todos têm necessidade de compartilhar algo com o próximo. Necessidade é nome, é um substantivo abstrato, né? E quando eu digo que todos têm necessidade, a pergunta que vai surgir é necessidade de quê? Então, necessidade é um nome que requer complemento. Nesse caso, complemento nominal. Compartilhar é verbo. Então, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Completiva nominal, sem conjunção integrante, porque o verbo está no infinitivo, eu chamo de RI, ou seja, reduzida de um verbo que se encontra no infinitivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fácil, né? Tornou-se todas fáceis agora. Todas tornaram-se fáceis agora. Predicativa. A predicativa ela exerce função exclusiva de predicativo do sujeito. Não há, né, em língua portuguesa, ocasiões de predicativo do objeto que funcionem como orações, tá? Então, predicativas são as orações com a função de predicativo do sujeito. O desejo dos pais é que os filhos sejam felizes. O desejo dos pais é isso. Isso é o que vai qualificar o desejo dos pais, que os filhos sejam felizes. Oração, porque tem verbo, subordinada, substantiva,
predicativa, ou seja, o predicativo do sujeito em forma de oração, sempre empregado com o verbo de ligação. As orações subordinadas substantivas predicativas, sempre empregadas com o verbo de ligação. Veja que você tem a sequência de sujeito e verbo de ligação. E o que é que falta nessa oração? Um predicativo. Em forma de oração, não há dúvida. Oração subordinada substantiva, predicativa do sujeito, tá? A única solução seria aprender a matéria desde o início. Aprender a matéria desde o início qualifica o que é a única solução. O verbo ser verbo de ligação nesse contexto. Toda essa oração, oração subordinada substantiva predicativa, eu a chamo de RI, inclusive, porque aprender é um verbo que está no infinitivo e não há conjunção subordinativa integrante nesse caso, beleza? E, por fim, a oração subordinada positiva, que desempenha a função de aposto, que você já estudou comigo já nos termos acessórios, que é aquele termo que você usa para explicar, para enumerar, para especificar. As orações apositivas, elas são empregadas, sobretudo, como um termo explicativo, tá? E também em forma de oração. Algo me preocupa, 2 pontos. Que ela não confie mais em mim. Que ela não me confia mais em mim vai explicar o que é o algo que está me preocupando. Então, repare que toda essa oração aqui funciona como aposto do termo algo. Uma oração subordinada substantiva com valor de aposto, chamada de apositiva nesse caso, tá certo? A oração subordinada substantiva positiva, ela tem esses 2 pontos como marca registrada, tá? Uma característica das orações subordinadas substantivas apositivas é serem empregados com esses 2 pontos para introduzir. Não significa, contudo, que todas as vezes que você estiver dentro de um contexto ou analisando uma questão que foi empregado os 2 pontos, obrigatoriamente há uma oração subordinada positiva. Claro que quando nós chegarmos lá em pontuação, a gente vai falar sobre o emprego dos 2 pontos. Mas o principal talvez seja esse, introduzir ou preparar o quê? Uma explicação, como no caso das orações subordinadas substantivas apositivas, tá? E para nós... probleminha técnico, deixa eu ajeitar, pronto, voltou aí para vocês. E para nós encerrarmos, então, vale uma recapitulação aqui, tá? Orações subordinadas, tá? 3 tipos: subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Neste encontro, encerramos então assim, nas apositivas, tá? Falando sobre os 6 tipos de oração, os 6 tipos de orações que podem funcionar como orações subordinadas substantivas. Aquela que é subjetiva, que funciona como sujeito da oração principal, objetiva direta e objetiva indiretas, que funcionam respectivamente como objeto direto e indireto da oração principal, as orações completivas nominais, que é o complemento nominal em forma de oração, predicativa, sempre ligado com o verbo de ligação e funcionando como uma caracterização do sujeito dentro do predicado, né? E, por fim, a apositiva, que é essa que funciona como aposto, tá? E para nós encerrarmos, olha aí, uma questãozinha para que a gente possa trabalhar junto. Nesse momento, pause o vídeo, faça a questão e aí, em seguida, depois que você achou o gabarito, você acompanha a resolução comigo, que eu faço agora, tá? Vamos lá. Lembro-me de que ela só usava camisas brancas. A oração em destaque é o quê? Basta para isso que a gente analise primeiro a oração principal, tá? A oração principal diz lembro-me. E quando eu digo lembro-me, o primeiro passo, depois de achar o verbo, é achar o sujeito. E quem é que se lembra sou eu, o sujeito encontra seu culto. Quando eu digo eu lembro-me ou eu me lembro, surgirá a dúvida, lembro-me de quê? Então lembrar-se é verbo transitivo e indireto, que pede por complemento um termo ou uma oração com valor de objeto indireto. Eu lembro-me de quê? De que ela só usava camisas brancas. Tudo isso, então, é o objeto indireto. Porém, tem verbo, usar. Oração subordinada substantiva com valor de objeto indireto. Nosso complemento, então, ou nosso gabarito, melhor dizendo, subordinada substantiva, objetiva indireta. Tá certo? Objetiva indireta. Mais uma, para nós encerrarmos. Prometo que é só mais essa. Maria do Carmo tinha certeza. Qual é a pergunta que você faz? Certeza
de que. Então, certeza é um substantivo que requer complemento. De que estava para ser mãe. De que estava para ser mãe é um termo com preposição. Lembrando que aqui no período composto não é obrigatório, mas é uma oração que você usa para completar o substantivo certeza. Então, que tipo de oração subordinada é essa? Sem dúvida, completiva nominal. Tá certo, pessoal? Assim, de fato, agora nós encerramos o nosso estudo aqui, né? Aí eu fui para o slide preto ali, né? Pensei que teria ali o slide de apresentação do curso, eu acabei esquecendo de colocar aqui nessa apresentação aqui para vocês, tá certo? Assim, então, a gente encerra o nosso encontro de hoje, orações subordinadas substantivas. No nosso próximo encontro, entramos nas orações subordinadas adjetivas, tá certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!